capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações desta noite, porque nós precisamos aprender mais de Deus, precisamos amadurecer, crescer, e só fazemos isso através das lutas, só aprendemos isso através da luta. Então, Êxodo capítulo 7, né? Chame aí seus amigos, sua família, vão todos participar nesta noite. Êxodo capítulo 7, do 1 ao verso 7. Vou começar a ler aqui, certo? Mas antes vamos fazer uma oração, né? Aquietar nossa alma, sossegar aqui tudo que está nos preocupando. Se ligue com Deus nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigada porque até aqui tu nos ajudou. Obrigada pelos livramentos. Obrigada pela saúde. Obrigada pela vida. Obrigada porque nós podemos respirar agora. Ó Senhor, muito obrigada porque até o ar que respiramos é dado por ti. Então, Senhor, nós queremos agora nos desprender de tudo que é preocupação, tudo que é medo, tudo que é ansiedade. Queremos nos lançar aos teus pés, reconhecendo que tu é o dono de todas as coisas, que tudo pertence a ti. Nós entregamos, Senhor, a ti a nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, daqueles que não te conhecem ainda, Senhor. E queremos te pedir a tua boa mão, sustentando, ajudando, fortalecendo, porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, que ama a humanidade. E tu está aqui pronto, Senhor, para nos socorrer nesta noite. O nosso socorro não vem desta terra, o nosso socorro vem de ti, Senhor, que criou os céus e a terra. Nós queremos descansar nossa alma hoje e queremos entender, Senhor, que os teus olhos estão sobre as nossas vidas, Pai. Queremos acalmar a nossa alma e saber que existe um Deus maravilhoso que cuida de tudo, Senhor, e não se esquece de nenhum dos seus. Obrigada, Senhor, porque tu nos escolheste desde o ventre da nossa mãe para que nós te servíssemos, Pai, e até aqui tu tem nos sustentado. Obrigada pelo sacrifício do teu filho naquela cruz. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, vamos ler agora Êxodo capítulo 7, do 1 ao verso 7, tá certo? Se você abrir sua Bíblia, abra seu celular, e diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então, o povo de Deus estava cativo, né? Há mais de 400 anos, já estava há 430. Havia uma promessa de Deus que o povo seria liberto com 400 anos. Tinha uma profecia que o povo ficaria por 400 anos como escravo, mas depois disso o Senhor libertaria. O Senhor falou isso para Abraão, né? E agora já estava com mais de 400 anos e o povo começa a clamar, né? Porque a promessa já tinha sido dada, mas nada tinha acontecido e o povo começa a clamar. Então, quando você tem uma promessa de Deus, que você aguarda e aos seus olhos não acontece, o que você faz? Você se entristece, se abate ou você vai clamar como o povo de Deus, né? E a Bíblia diz que, em Êxodo 4:9, que eles começaram a clamar e Deus ouviu o clamor dele. O clamor do povo, né? O Senhor disse: eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Chegou a mim. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração, né? Aí ele diz, além de ter escutado a oração, ele diz que tinha visto a opressão que os egípcios estavam oprimindo. Toda vez que alguém te oprimir, toda vez que alguém foi injusto contigo, foi infiel contigo, Deus sabe. E Deus vê todas as coisas,
né? O que aconteceu? Deus faz um chamado a Moisés. Moisés tinha que retornar para o Egito para cumprir a ordem de Deus. E aí Moisés começa a dar desculpa, que não sabia falar. E aqui quando a gente começa a ler no capítulo 7, Deus disse que quem iria falar seria Arão. Arão seria a boca de Moisés, mas Moisés tinha que ir para o Egito, porque a obra era com Moisés. Ele teria que ir lá e falar tudo aquilo que Deus estava mandando. Moisés sai do lugar que ele está com seu irmão e vai até a presença de Faraó, como Deus ordenara, né? Muitas vezes, irmãos, nós queremos a bênção do Senhor, mas nós não queremos padecer, não queremos passar dificuldade, achando que a vontade de Deus não tem nada de... Só é alegria. Moisés teve que sair do lugar dele, teve que enfrentar esse novo faraó para obedecer a Deus. Moisés chega até aquele faraó e começa a dizer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Só que Deus diz que o coração daquele faraó estava endurecido, porque era propósito de Deus para se revelar para aquela nação, onde tinha subjugado o povo de Deus ali por tantos anos, né? Aí você diz, puxa vida, mas foram pragas terríveis. E o que eles fizeram com o povo de Deus? Deixando aquele povo cativo, morrendo na escravidão, sofrendo, apanhando. Eles se achando donos das vidas, onde quem era o dono das vidas era o próprio Deus, né? E aí a gente começa a ver o tratar de Deus com Moisés, com Faraó e com todo o povo dele. Moisés vai até a presença daquele Faraó, e que não é fácil, né? Ele vai e diz para aquele Faraó que Deus estava mandando ele libertar o povo dele. E para aquele Faraó foi loucura, ele não se importou, né? Ele não deu a mínima para o que Moisés estava dizendo. Ele não queria libertar a mão de obra escrava, que ele tinha prosperado, já pensou? Com a multidão de empregados que trabalhavam para comer e só fazia o que ele queria. Como é que ele ia liberar uma mão de obra escrava, né? Jamais ele faria isso. Era uma nação poderosa, o povo de Deus não tinha como sair daquele lugar, era um cativeiro terrível, sem chance de sair, se não fosse com a própria mão do Todo-Poderoso. Existem situações em nossas vidas que, se Deus não intervir, não tem saída. Mas eu quero dizer para você que com Deus tudo tem saída. E nós vamos ver com essa palavra de hoje que não existe dificuldade para Deus. Não existe dificuldade, tudo é fácil para Deus. Então, Deus manda Moisés ir até Faraó, né? E a primeira praga que Deus manda, né, que é a água, as águas se transformam em sangue. Deus toma o rio Nilo, como eles tinham o rio Nilo como um deus, né? Que toda a prosperidade deles vinha do rio Nilo. Então eles associavam que a riqueza deles estava associada ao rio Nilo. E a primeira praga que o Senhor manda para eles é aquela água se transformar em sangue, né? E ali Faraó, ele teme, né, aquela situação, passou por uma dificuldade, mas ele tinha os magos, os feiticeiros do lado dele. E aqueles feiticeiros fizeram também a água se transformar em sangue. Então ele não se importou. Disse, não, isso aí qualquer um faz, né? É difícil o homem reconhecer a grandeza de Deus, né? Nós que temos uma intimidade mais forte com o Senhor, nós conseguimos agradecer a Deus por tudo. Porque nós reconhecemos que o trabalho que nós temos é Ele quem dá. Nós agradecemos pelo alimento, pelo vestir, pelo calçar, porque reconhecemos que se Ele não for em nossas vidas, nada acontece. Mas o homem natural é difícil de entender isso. E aí, ele manda a primeira praga, mas o coração do Faraó estava endurecido. Ele não se importa, certo? E aí o Senhor manda a segunda praga. A segunda praga era de rãs, né? Que todas essas pragas estavam relacionadas aos deuses que o Egito servia. O Egito servia a vários deuses. Então, eles adoravam Rã, eles adoravam o sol, o Nilo era um sinal de fertilidade, eles eram místicos, mas eles não queriam reconhecer o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E Deus estava se revelando para aquela nação e para aquele povo, né? E aí, antes da segunda praga, o Senhor chegava, toda a vida mandava Moisés falar com o Faraó e dizia, deixa o meu povo ir. Aí você diz assim, por que esse homem nunca abriu mão? Por que ele nunca reconheceu? Porque o coração dele era duro, ele não reconhecia, né? Aí na segunda praga,
que também tinha relação com uma deusa que eles serviam, né? O Senhor usou Moisés, disse que as rãs entrariam em tudo que fosse dos egípcios. Entraria nas casas, nas amassadeiras, nas cozinhas das casas. Imagine, uma praga de rã coberta na sua casa. Aconteceu isso aí. Só que os feiticeiros também conseguiam chamar rã. E aí Faraó não foi dando crédito, né? Continuou endurecendo o coração dele, porque não queria reconhecer que ali era a mão de Deus, né? Eles não queriam reconhecer. E o que aconteceu? Na terceira praga, que eram os piolhos, porque os egípcios, eles se depilavam todo, eles não tinham cabelo, usavam peruca, eles tinham pavor ao piolho, né? Deus permitiu uma praga naquilo que eles tinham pavor, que foi a terceira praga dos piolhos, né? E aí os magos já não conseguiram mais imitar. Já não conseguiam mais criar piolhos, porque ali foi uma ordem de Deus. E eles começaram a ficar temendo, né? Porque os feiticeiros temiam, mas o faraó não temia. E aí você já vê aqui que Moisés vai 3 vezes na presença do faraó, por uma ordem de Deus, e por 3 vezes faraó não se importa. E aí eu fico perguntando para você, quando você tem algo da parte de Deus para sua vida, que você recebe um não 3 vezes, o que você faz? Você diz, não é de Deus. Porque as coisas de Deus dá tudo certo. Ou você persevera em obedecer a Deus como Moisés fez. Ou você diria, Senhor, eu não vou mais não. Senhor, tá vendo quanto mais eu vou, mais o coração endurece. E o Senhor disse, mas o coração dele está endurecido porque eu endureci. E por que tu quer que eu vá? Porque eu quero que você vá. Aleluia, né? E Moisés continuava obedecendo à vontade de Deus. Se expondo, porque cada vez que ele ia encontrar com Faraó, todos os hebreus ficavam ali aguardando para ver o que ia acontecer. Ele servia de chacota para os egípcios que não acreditavam como o próprio faraó, né? E ele vai de novo falar com o faraó, pedir para que Faraó libere o povo. Toda vez Moisés chegava, Deus está mandando dizer que tu libere o povo dele. E ele não dava ouvido, né? Aí Deus manda a praga das moscas. Tinha mosca em tudo que era lugar, irmãos. As moscas invadiram tudo. E aí, quando o faraó via que aquilo ia acontecer, ele mandava chamar Moisés e disse, eu vou deixar o povo ir. Ore para as moscas irem embora que eu vou deixar. Moisés orava e quando tudo cessava, ele dava tchau para Moisés. Porque ele não acreditava no Deus dele. E quantas vezes, irmãos, nós vamos para a casa do Senhor, oramos, pedimos as bênçãos do Senhor. Muitas vezes não conquistamos tudo de imediato, mas nós temos, quando vamos para a casa do Senhor, paz para dormir e acordar, ver os livramentos, ver Ele nos abençoando, Ele faz isso na nossa vida. Mas muitas vezes nós chegamos na igreja com um propósito. Eu quero chegar na igreja, mas eu quero ficar rico. Deus não te prometeu riquezas. Deus te prometeu uma vida eterna. Deus prometeu cuidar de ti. E se for o plano dele, ele pode até te prosperar. Mas isso não é o objetivo de servir ao Senhor riquezas. Né? Quantas vezes pessoas perdem bênção porque acham que tem que servir a Deus e tem que ter tudo. O Senhor é um Deus de prosperidade em todas as áreas. Mas deixe Deus trabalhar no tempo dele. Não marque tempo para Deus fazer. E não seja daquele que na hora que Deus dá uma bênção para você, você vira as costas para ele e dá tchau para ele. Né? E se eu fosse Deus, eu não faria muitas coisas que algumas pessoas recebem, mas ele é Deus, ele não é gente, né? Então, quando Moisés ora, todas as moscas somem. A Bíblia diz que não fica uma mosca. Novamente, aqui nós vamos para a quinta praga. Moisés vai lá de novo, né? E diz, olha, meu povo, Deus está mandando dizer que tu libere o povo dele, porque se tu recusar, a mão dele será sobre ti e os teus animais. Aquele homem zombava de Deus. Quantas pessoas zombam de Deus, né? Quantas pessoas ridicularizam Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão maior em si mesmo, que ele se importasse com isso, amados, seria difícil, né? E Faraó não deu ouvidos, né? Então, o que Deus faz? Na quinta praga, manda, né, os gafanhotos. Então, manda a peste dos animais. Depois da mosca, as pestes dos animais. Diz, se tu não liberar meu povo, eu vou mandar uma peste para os animais e para os homens.
ele nem liga. Então Deus Deus manda, o próprio Deus manda úlceras que pegam todos os animais e pegam todas as pessoas, né? Não, são as pestes dos animais, as úlceras depois, as pestes dos animais, que tem lá no capítulo 8. Então todos os animais deles ficaram doentes. Mesmo assim, né? Morreu os animais dele, mas mesmo assim ele não se rendeu. Agora eu quero dizer para você que tudo que acontecia com os egípcios não pegava no povo de Israel. A praga vinha para eles, mas o povo de Deus era livrado. Por quê? Porque o povo de Deus estava servindo ao Senhor. E Deus queria que aquele povo obedecesse. E eles não estavam querendo obedecer, e Deus permitia, né? Para que viesse as pragas, para que eles se rendessem ao Senhor. Aí o Senhor manda a sexta praga, que são as úlceras, né? As úlceras, Moisés pega as mãos cheias de cinzas e diz para Faraó que ele deixa o povo dele adorar ao Senhor. E Faraó não ligou e ele joga um punhado de cinza e aquele se transforma em úlceras que atacou todo o povo, né? Tanto os homens como os animais foram atacados e castigados com muitas úlceras. E ali, quando eles ficavam sofrendo muito, Faraó chamava e dizia: ore que eu vou deixar o povo ir. Irmãos, quantas vezes as pessoas acham que nos enganam, né? E aí Moisés ia novamente. Moisés ia por quê? Moisés não podia dizer: ai, Senhor, eu tô cansado, esse homem tá brincando comigo, tá fazendo hora com a minha cara. Ele não estava fazendo hora com a cara de Moisés, era com a cara de Deus. Então eu quero dizer para você que toda vez que alguém zomba da sua fé, toda vez que alguém zomba do seu Deus, não se importe. Não se importe. Porque ele não é contra você, é contra Deus. Quando aquele homem ficava brincando com a cara de Moisés, dizendo: olha, ore que se você orar eu vou deixar o povo ir. Moisés orava. E depois disso, ele endurecia o coração e fazia de conta que nada. E depois Deus mandava de novo Moisés ir lá dizer de novo: irmãos, olha, eu digo assim, eu fiquei meditando, meu Deus, como Moisés foi obediente a Deus, né? Porque obedecer a Deus dando tudo certo, irmão, todo mundo quer, né? Vá lá, diga, a pessoa vai receber, glória a Deus, é bênção. Mas quando você entrega algo de Deus, que a pessoa fica com raiva de você. Ou então quando a pessoa não cumpre aquilo que Deus quer, faz as coisas tudo diferente e depois ainda bota a culpa em Deus, né? Mas Deus sabe como trabalhar. Então, Deus manda a sétima praga, que era a chuva de pedras, certo? Aí o Senhor manda Moisés dizer lá, né, que ia mandar uma chuva de pedra com fogo. E que as pessoas ficassem dentro de casa e guardassem seus animais. Deus manda falar com Faraó e avisa para Faraó. Avisar para as pessoas, né? Faraó já tinha alguns oficiais que já acreditavam em Deus. Faraó não acreditava, mas já tinha algumas pessoas. Então essas pessoas que acreditaram em Deus, eles realmente se recolheram em casa, guardaram os seus animais e teve uma grande chuva de pedra com fogo. Você imagina o que é isso, irmãos? Uma chuva de pedra com fogo caindo em cima das pessoas e matando. E você diz: puxa vida, isso foi uma praga que Deus mandou para que aquele povo se rendesse. Deus queria? Não, Deus não queria, porque a cada praga Deus ia lá e dizia: Moisés, fala para Faraó para ele liberar meu povo, mas ele não queria obedecer ao Senhor. Ele não queria temer o Senhor porque ele era muito orgulhoso. Ele não queria reconhecer que existia um Deus, porque ele se fazia Deus. Quantas pessoas acham que são Deus? Eu que mando na minha vida, eu que faço o que eu quero. Irmãos, nós não mandamos em nada na nossa vida. Um simples probleminha desse tamanho desmonta. Nós somos carne, pele e ossos, né? Então, quando ele viu aquela chuva de pedra queimando tudo, destruindo tudo, ele manda chamar Moisés, né? E aí, outra vez promete a Moisés que vai liberar o povo. Mas mais uma vez ele engana, né? Achando que estava enganando. Então, o Senhor disse que mandaria mais outra praga. Ele disse assim: Faraó, até quando tu não vai se humilhar diante de mim? Irmãos, é difícil, né, para uma autoridade, que se achava Deus, se humilhar diante de Deus. Mas hoje não é diferente. Existem pessoas humildes que não têm nada na vida e que não têm coragem de se humilhar e dizer: Senhor, me ajuda.
Senhor, entra aqui nesse meu casamento. Senhor, me ajuda aqui nesse meu trabalho. Senhor, me socorre, porque tem orgulho. Não sabe se humilhar para Deus, pedir ajuda. Senhor, me ajuda aqui nesse meu trabalho que eu não sei o que vai ser. Me ajuda aqui nessa criação do meu filho. Mas não, prefere ficar fingindo que não tem problema, até o problema piorar, né? Então o Senhor disse que ele não se humilhava. Mas se ele se humilhasse, irmão, tudo mudaria. Aprenda a se humilhar diante de Deus, né? E aí o Senhor disse que mandaria uma próxima praga que seria muito terrível, que aquilo que a chuva de pedra com fogo não tivesse consumido, essa próxima praga ia consumir. O Senhor manda os gafanhotos. E quando os gafanhotos chegam, eles comem toda a lavoura, né? Comeu tudo que era verde. E aí aquele homem ainda fica, né? Não, tudo bem, eu errei, sabe? O falso arrependimento. Irmão, o arrependimento é aquele que você deixa. Você deixa para trás. Você diz, isso aqui não faz parte, isso aqui é errado, isso aqui não agrada a Deus. Eu vou deixar para trás. Era isso que Deus queria, que ele se arrependesse e entendesse que só havia um Deus verdadeiro. Irmãos, às vezes as pessoas adoram pessoas agora, de 2000 anos para cá, depois de Cristo. E quem fundou o mundo? Quem criou a terra? E desde que existiu a terra, quem é o que sustenta a terra? Se foi esse agora, depois de Jesus, agora só que Jesus estava com Deus desde o início, como diz em João. Jesus era o verbo e Jesus estava com Deus. E ele sempre esteve com Deus. E aí as pessoas preferem adorar uma pessoa que surgiu agora, quem sabe, né? E deixa de adorar o Criador. E nisso tudo o Senhor dizia para o povo, não terá outros deuses além de mim. E tem pessoas que conseguem chegar na igreja e não conseguem entender que Deus, ele não aceita idolatria. Imagem de escultura. Irmãos, somos nós que falamos? Não, pegue na Bíblia. Vá ler Isaías 45:5, é a Bíblia que diz. Vá ler Jeremias 10, do 1 ao 16, a Bíblia diz. Aí as pessoas dizem que a gente fala aquilo que... Não, a gente fala o que tem na Bíblia. A Bíblia fala. E Deus estava querendo mostrar para aquele povo que se eles adorassem somente a eles, a vida deles seria mudada. Se eles parassem de adorar Rã, de adorar o Nilo, de adorar o sol, de adorar tudo que tinha na vida deles e se rendesse ao Deus verdadeiro, a vida deles mudariam. Você precisa compreender que o evangelho é você aceitar Cristo e dali em diante você só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais nada, amados. Mais nada, porque não é nós que escolhemos, é o que a Bíblia ensina, né? E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você diz, mas no Novo Testamento não tem. Tem, lê a Romanos, onde Deus diz que o povo, as pessoas preferem adorar imagens, répteis, animais, do que o próprio Deus Criador. Você vai adorar uma criação que o Criador fez, né? E isso que Deus queria que aquelas pessoas entendessem, que só havia um Deus verdadeiro. E aí Faraó mais uma vez engana Moisés, né? E aí os gafanhotos comem tudo e eles chegam de repente. Ele chega de repente para Moisés e diz, Moisés, ore que eu vou deixar o povo embora. Irmãos, quando a gente entende que existem pessoas que acham que nos enganam, né? Que brincam, que zombam com a nossa cara. O que a gente faz? A gente entrega a Deus, né, irmãos? Porque a gente não vai andar brigando com as pessoas, a gente não vai andar discutindo, porque o crente ele é manso, o crente é humilde, o crente tem que saber passar a afronta, porque Jesus era ali na cruz, crucificado, e o povo dizia as coisas com ele não revidava. Tu é Deus, desce dessa cruz, bora, faz. Jesus não tinha que provar nada não. Tu não precisa provar nada. Tu só precisa ser serva do Senhor, mansa e servo do Senhor, manso, humilde de coração, que não revida, que não paga o mal com o mal. Aprenda a pagar o mal com o bem. Se alguém fala mal de ti, tu não tem que falar mal dessa pessoa, não. Se alguém te calunia, tu não tem que caluniar essa pessoa, não, irmãos. Mas a nossa carne ela é vingativa, né? A nossa carne gosta de apontar, de machucar. E aí muitas vezes você vai viver situações daquelas pessoas que você julga, que você fala mal, para você aprender que Deus não quer que você seja assim. Irmão, se tu vê alguém com problema,
Ora por essa pessoa. Sabe, eu tenho visto ultimamente que as pessoas, elas têm muito prazer em falar coisas ruins das outras pessoas. Parece que elas ficam felizes em contar coisas desagradáveis das outras pessoas. E às vezes é uma prova que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. E você, em vez de orar, não, você divulga. O que você ganha, irmão, em divulgar a vida das pessoas? O que é que lhe acrescenta espiritualmente? Não sai divulgando a vida de ninguém, não. Ore. Ore pela vida das pessoas. E essa questão de dizer assim, não estou contando para orar. Não, irmão, não é para orar, não, é para fofocar. Certo? Porque não tem assunto. Porque o crente, quando se reúne, é para falar de Jesus. Certo? É para cantar louvores. É assim que a Bíblia ensina. Se reúne 20 crentes, fala de qualquer coisa, menos do Senhor. Mas fala da vida do irmão, do ciclano, de fulano. Irmãos, a gente tem que aprender. Se tu não gosta que ninguém fale da tua vida, não fala de ninguém, não. Amém? Porque o Senhor, ele é mais nossas vidas. Então, ele diz, ora para que os gafanhotos saiam e eu vou deixar o povo ir embora. Moisés vai e ora, e ele de novo endurece o coração, né? Moisés, mais uma vez, o Senhor diz, Moisés, agora eu vou mandar mais uma praga para esse povo reconhecer, né? Então, quando amanhecia, o sol era adorado pelos egípcios. O faraó era uma figura de um deus, né? E essa figura dele, Deus Sol, era em homenagem a um deus Ra. Então o sol para eles era algo adorado, venerado, aquelas imagens de sol. Tem pessoas que não sabem nem porquê, tem algumas imagens, né? Algumas carrancas, algumas coisas assim que tem tanta significância por trás, e você acha, não, é simples, né? E aí, por 3 dias, Deus permite densas trevas. Ninguém conseguia se ver. Ninguém conseguia olhar um para o outro. Ficaram 3 dias totalmente enclausurados, no escuro. Porque Deus estava mostrando, dizendo para eles, ei, eu sou a luz. Eu sou o sol. Eu sou Deus na vida de vocês. Não é o Nilo que abençoa vocês. Não é a agricultura que abençoa vocês. Sou eu. Porque na hora que eu findar isso aqui, nada mais existe. E aquele povo não se rendia. E eles passaram em desespero, 3 dias, né? Totalmente naquele desespero, e aí consegue mandar chamar Moisés. Aí ele diz assim, por várias vezes ele foi enganando Moisés. Ele disse, olha Moisés, uma vez ele mandou que Moisés podia ir adorar no Egito. Só que o povo de Deus, na época de Moisés, oferecia sacrifícios e de animais, né? E o boi para eles era sagrado. Se eles tivessem feito o sacrifício dentro do Egito, eles teriam sido mortos. E aí Moisés disse que não, teria que andar 3 dias. Agora ele diz assim, Moisés, tudo bem, você pode ir adorar, mas os bois ficam aqui. Quantas vezes as pessoas acham que são boazinhas pra gente, querendo tomar o que nós temos, irmãos? Aí Moisés disse, olhe, eu quero dizer pra você que nenhuma unha do que é nosso vai ficar aqui no Egito. Muitas vezes nós queremos barganhar com pessoas que nós achamos que a gente fazendo o que elas querem, nós vamos ter paz. Não teremos paz com pessoas que querem tirar o que é nosso, que querem nos saquear, que vai saqueando devagarinho. E se a gente não entender, irmãos, quando a gente olhar, o estrago vai ser grande. Porque eles podiam dizer, não, tudo bem, a gente vai. E Moisés, aprendi com Moisés a sabedoria que Moisés tinha. Moisés não brigava com aquele homem, dizia, não, mas nós não podemos deixar os animais. Primeiro ele quis que eles fossem e deixassem as crianças. Nós não podemos ir sem as nossas crianças, né? Não, mas agora nós não podemos ir sem os nossos animais, porque o que é que nós vamos oferecer ao Senhor? Não, sem os nossos animais, não. E quantas vezes nós dizemos tudo sim, né? Para as pessoas não sabemos dizer não. Porque se disser não, magoa. Se você tem uma amiga ou um amigo, ou a sua esposa, o seu esposo não souber ouvir um não, irmãos, não é relacionamento. Um relacionamento que você tem que ser boneca inflável? Sim, sim. Não, é não. Moisés disse não para Faraó, né? E disse não, de forma alguma. Nós não iremos sem os nossos animais. E aí, mais uma vez, aí nessa hora, Faraó se irrita com Moisés. Ele olha, você não vai mais ver minha face. Porque se você ver minha face, você vai morrer. Nesse momento, Faraó, ele deu a sentença da última praga. Cuidado com as palavras duras que você fala. Com a esposa, com o esposo, com parentes, com pai, com mãe, com filhos. Porque muitas vezes a palavra dura que você fala, ela volta como sentença para você.
É forte, né, irmãos? Mas é desse jeito. Faraó, ele mesmo deu a sentença dele. Disse, olha, se no dia que você ver meu rosto, você vai morrer. Aí nessa hora, Moisés, que tinha se tornado um homem manso, porque o deserto de 40 anos mudou a mente e o coração de Moisés. Moisés não era mais um homem valente, um homem que brigava, que discutia, não. Moisés era um homem calmo, manso, tranquilo. Moisés disse, muito bem, disseste bem, tu nunca mais me verás. Moisés recebeu o que ele disse e saiu dali. E quando ele saiu dali, o Senhor disse, agora, a última praga, Moisés, que eu mandarei para o povo, para que eles realmente me conheçam. E Deus manda, não foi o diabo, nenhuma dessas pragas aqui foi o diabo, foi o próprio Deus, certo? Deus manda o anjo da morte para matar todos os primogênitos dos egípcios, tanto homens, mulheres como animais. Mas antes disso, ele disse para o povo de Deus que pegasse um cordeiro, matasse e passasse nos umbrais da casa. Que aquele sangue, quando o anjo da morte viesse, não entraria na casa deles. E esse sangue está sobre as nossas vidas. O sangue do cordeiro. Eles lá mataram um animal, mas Jesus já morreu por nós. Então para de ter medo de morrer. Para de ter medo que a tua vida vai ser ceifada. O anjo da morte não pode tocar em ti porque é a proteção do Senhor. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor protegeu o povo dele. Essas pragas que aconteceram aqui no Egito, nada atingiu o povo dele porque havia livramento. E Deus não mudou, é o mesmo. Pode o mundo estar em caos, nós vamos orar pelo mundo, mas nós temos um Deus que zela por nós. Sabe por quê? Porque nós queremos esse Deus. E se nós queremos esse Deus, Ele nos ajuda. E Ele faz a diferença em nossas vidas. Irmãos, quem não quer Deus, Ele não pode fazer nada. Ele não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Mas se você quer ser ajudado, Ele vai te ajudar. E ali o povo à noite faz como Deus mandou, né? Porque o povo hoje quer servir a Deus se sentir. Se achar. Olha, não tem que achar, não tem que sentir, não tem que obedecer. Se Deus mandar tu fazer uma coisa, se for Ele que estiver falando contigo, obedece, irmão. Deixa de questionar. E aí todos eles pegam, né, passam sangue nos umbrais da casa. Quando é à noite, o anjo da morte vem e eles passam pela casa dos hebreus e nenhum deles morre. E todos os primogênitos dos egípcios era grito de choro e de desespero. Todos morreram, os primeiros filhos, as primeiras crias dos animais, todos morreram. E daquele dia, naquele momento, Faraó se desesperou e mandou chamar Moisés e disse, saia com esse povo daqui. Eu não quero mais vocês aqui. Você está entendendo, irmão, que obedecer a Deus, ou você obedece bom grado, ou você obedece na luta. Então, melhor obedecer, né? Boa. Se esse Faraó tivesse se rendido, tudo teria sido diferente, né? E aí, para se cumprir a palavra, eles saíram de lá com grandes riquezas, porque eles passaram 430 anos, era para passar só 400, mas estendeu 30 anos. Irmãos, eu gosto muito de dizer, e eu entendo isso na minha vida, que quando nós não obedecemos a Deus, nós vamos para o fim da fila. Às vezes tu está bem pertinho de chegar ali, mas tu desobedece, o Senhor te aceita de novo, mas tu volta para o final da fila. Sabe por quê? Porque Ele não é pai bonachão. Ele está te preparando para ir para o céu. E tu tem que aprender que desobediência tem preço. Sabe por que tem preço? Porque quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige não, irmão. Quem não ama, deixa fazer o que quer. Mas quem ama, corrige. Então, eles morreram, né? E os primogênitos, e ali foi a saída, a libertação do povo de Deus. E o que Deus quer nos mostrar com essa palavra? Primeiro, que Ele é o único Deus. Você precisa entender isso. Você pode achar lindo outras coisas, mas se você não entender que Ele é o único Deus e você adorar somente a Ele, nada na sua vida vai mudar. Deus, Ele chama de prostituição quem adora imagens de escultura, certo? Então Ele é nosso único Deus. O homem jamais conseguirá imitar o poder de Deus. Aqueles magos, aqueles feiticeiros imitaram 2 pragas, mas depois eles não conseguiram mais imitar, porque a mão de Deus é soberana e homem nenhum consegue imitar. Né? Você precisa aprender com essa palavra que Deus guarda os seus. Ele guarda, Ele é Deus, né? Tudo o que acontecia com os egípcios não acontecia com os hebreus. Aí você diz, mas às vezes acontece uma coisa com a mesma... Não é, pode até acontecer, mas não é igual. Deus dá livramento. Deus faz alguma coisa diferente porque Ele guarda os seus. Você tem que aprender com essa palavra que Ele quem controla toda a natureza.
Foi ele que mandou a chuva de pedra com fogo. Foi ele que mandou os gafanhotos comer a lavoura. Certo? Foi ele que fez a água do rio Nilo virar sangue. Foi ele que deu ordem, rãs invadam o Egito. Ele que manda na natureza. Ele controla toda a natureza. Ele é Senhor de todas as doenças. E por que o povo de Deus adoece? Adoece porque nós estamos aqui nessa terra, o nosso corpo é frágil. Mas Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que faz diferente. Ele é o Deus que não deixa aquele que confia nele padecer de uma forma largado. Não, porque Ele é o Deus que sara as doenças. Ele quem dá mantimento ao homem. Ele quem cuida da nossa vida financeira. Ele quem faz o pão chegar na nossa mesa. Ai, irmãos, mas como é que vai ser? Eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. Confia no Senhor, porque Ele é o Deus do mantimento. Ele é o dono dos céus e da terra. E Ele tem o controle sobre a tua vida e sobre a tua morte. Tu não vai morrer não, vaso. Teus parentes não vão morrer não. Acredita no Senhor. Ora por eles. Senhor, apresenta eles na mão do Senhor e confia que o Senhor não vai deixar a tua parentela morrer sem a salvação. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E pela tua oração e pela tua fé, eles serão salvos. E porque Deus tem um controle sobre a vida e sobre a morte. Aquelas 10 pragas era para mostrar para os egípcios que Ele era Deus. E para o povo dele, que Ele era o único Deus todo-poderoso. Você tem feito de Deus o seu único socorro, o seu único auxílio. Você passa o dia todinho ouvindo relatórios tristes, relatórios de morte, só se abatendo e não confiando no teu Deus, que dá o ar que tu respira. Amados, essa história aqui prova que Deus é soberano. Ele é soberano na tua vida e na minha vida. Então vamos deixar de ter medo. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus, não é nas mãos de ninguém aqui na terra não. É Ele quem manda nesta terra. E Ele quem dá a última palavra. O Egito foi desmontado porque não se rendeu ao Senhor. Porque se tivesse se rendido, tudo teria mudado. Se você hoje se humilhar diante do Senhor, se você pedir ajuda ao Senhor, eu quero dizer que não importa o que você fez, não importa o que você plantou, o Senhor vai te ajudar e vai ser fiel na tua vida e vai te socorrer. Amém? Então nós vamos nesse momento orar. Eu quero que você coloque diante de Deus o seu coração e que você peça perdão a Ele. Se você não tem acreditado nele como Deus Todo-Poderoso. Se você olha para Ele e acha que ele precisa de mais coisas, não, Ele não precisa de um copo d'água, Ele não precisa de um sabonete, Ele não precisa de nada disso, Ele é Deus. Nós não precisamos de imagem para ver Deus, porque Deus é eterno, Ele é Espírito e eu não tenho como desenhar Ele, eu não tenho como ter um quadro de Jesus, eu não tenho como ter um quadro de Deus, porque Ele é Espírito, amém? Então você vai colocar seu pedido de oração aí diante do Senhor e nós vamos orar, e nós vamos clamar o nosso Deus, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada irmão que está agora, Senhor, conectado contigo. Senhor, nós estamos usando esse meio de comunicação para nos aproximarmos de Ti. A Tua palavra ela é livre para chegar, Senhor, aos corações. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que assim como Tu guardou o Teu povo, Senhor, dentro de um cativeiro egípcio, Pai, Senhor, sendo atormentado pelos seus algozes, mas Tu não deixava, Senhor, que os gafanhotos comessem a lavoura deles. Tu não deixava, Senhor, que as águas virassem sangue. Tu não deixava, Senhor, que os animais adoecessem, que as pessoas pegassem úlcera. Tu livrava o Teu povo e Tu continua sendo o mesmo Deus, Senhor. Tu continua sendo o Deus da vida. Tu continua sendo o Deus que cura. Tu continua sendo o Deus que provê o alimento, provê o vestir, o calçar. Deus, nós queremos nesta noite repreender todo o espírito de opressão, de perturbação. Nós queremos te pedir hoje que Tu mande embora, Senhor, este mal, que Tu dê uma ordem, Senhor, assim como Moisés orava e as pestes iam embora. Senhor, nós queremos te clamar para que essa peste vá embora, Senhor, em nome de Jesus. Visita os enfermos, Pai. Entra com a cura. Entra, Senhor, na vida do Daniel. Cura ele nesta noite. Que ele possa entender, Senhor, que há um médico, que é sobre todos os médicos, que é Tu, Senhor. A Bíblia diz que Tu é o médico dos médicos. Cura o Daniel, Senhor. Repreende todo o mal. Dá a cura deste homem. Cura o pastor Vanderlei. Cura os seus 2 irmãos. Vai entrando com salvação, com cura nesta noite, Pai. Dá a alta dos Teus filhos. Todos aqueles, Senhor, que estão internados, que hoje Tu entra com a cura, que Tu envia Teus anjos batalhando, Senhor, e dando a cura, Senhor, e dando a oportunidade a esse povo de se render e te servir. Pai, vai tirando todo o espírito
espírito de angústia, vai repreendendo todo o espírito que quer atingir os nossos filhos. Nós repreendemos toda a ação do adversário contra os nossos filhos. Nossos filhos são heranças tuas, serão homens e mulheres de Deus, casarão, terão suas famílias, serão prósperos nesta terra, porque tu é o que abençoa. Senhor, sem ti é correr em vão, sem ti é correr para perder lá na frente, mas contigo é vitória. Alegra o coração do teu povo nesta noite, que eles possam crer no Deus que tem o mundo sob as tuas mãos. Senhor, tu é quem governa este universo, mas tu conheces o nome de cada um que está aqui. Tu conheces o meu nome, tu conheces a necessidade de cada um. Ei, Deus diz, para de ser ansioso. Para de querer resolver do teu jeito. Entrega nas minhas mãos, porque eu sei o que é o melhor para ti. Descansa a tua mente, porque teu corpo tu não queria parar, mas eu parei teu corpo. Mas agora para a tua mente. Descansa a tua mente, porque eu sou o dono de todas as coisas. Entrega todas as tuas preocupações no meu altar. Para de querer estar atrás, para de querer estar escaviando, procurando. Deixa comigo, eu sei fazer. Eu sei agir, eu sei parar, eu sei resolver. Descansa teu coração. Paizinho querido, nós acreditamos que em muito breve nós teremos grandes testemunhos para contar. Estaremos nas nossas igrejas louvando e bendizendo o teu nome, mais crentes, mais cheios de ti, porque quando nós vemos o milagre, nunca mais nós somos a mesma pessoa. Abençoa, Pai, as famílias, repreende todo o espírito de contenda, repreende, Senhor, todo o espírito de insatisfação, faz o marido ser feliz com a esposa, faz a esposa ser feliz com o marido, dá contentamento, Senhor, e a certeza de que tu está no controle de todas as coisas. Recebe, Pai, nesta noite a nossa oração. Coloca no cálice da bênção e envia a resposta, porque tu és o nosso Deus. Aleluia. Amém, amados. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Nós cremos que nosso Deus é o Deus que cura, né? O irmão Eugênio aqui, a irmã está falando que ele está com suspeita de câncer no pulmão. Nós repreendemos em nome de Jesus. Essa enfermidade é só para chamar o irmão para uma intimidade, porque isso para Deus não é nada. É fazer a parte humana, mas crer no que Deus vai fazer, viu, irmã Eliane, irmão Eugênio, crê. Estende tuas mãos e repreende este mal do teu corpo, porque Deus é maior para fazer. Então, amados, muitas vezes a luta ela vem grande, ela vem tão grande que a gente diz, Senhor, não sei o que eu vou fazer. Mas Deus diz, tu não vai fazer nada. Aleluia, tu vai só confiar em mim. Tu vai crer que eu sou o Deus da vida, que eu sou o Deus que restauro, que sou o Deus que faço. E tu vai parar de ter medo. E em vez de ter medo, tu vai conversar comigo. Tu vai falar comigo. Tu não falava mais comigo, né? Não tinha tempo. Era correndo. Mas agora tu tem tempo. E eu aceito a tua oração, né? Eu aceito a tua oração, ora, me busca, que eu te respondo. Então que nesta noite você possa descansar, colocar todo o seu corpo diante do Senhor, irmãos, e crer que o Senhor é o Deus que sara. Deus sara, mas antes tem doenças, irmãos, que são de preocupações. Enquanto não parar de se preocupar, tu não vai sarar. Para de se preocupar. Para de viver querendo resolver as coisas, descansa no Senhor. Crê que o Senhor é grande, é poderoso na tua vida e na vida dos nossos. Ah, mas o meu familiar não quer saber de Deus. Não tem problema não, irmão. Se ele não quer saber de Deus, mas Deus quer saber dele. Oh, glória! Eu também não queria saber dele e ele não me chamou. Ele vai chamar toda a tua família. Descansa teu coração. Descansa. Aquilo que a gente entrega nas mãos de um advogado na terra, irmão, a gente não pode botar de manhã e buscar de tarde, não. Porque se você fizer isso, ele não quer mais nem conversar com você. Por que você faz isso com Deus? Entregou no altar do Senhor, não foi? A tua vida financeira, sentimental, teu casamento, tua família. Então não vai buscar, não. Só ora. Ora, gente, eu gosto muito de dizer pra você. Faz 3 dias de jejum. Resolveu não? Faz 7. Resolveu não? Faz 14. Resolveu não? Faz 21. Resolveu não? Faz 30. Resolveu não? Faz 40. Aleluia! Precisa ser o dia todo não, irmão. 3 horinhas de oração e jejum, só para tu aprender a ter paz e sossego. Aí não resolveu não, tu faz 70. Quando tu terminar esses 70 dias de jejum e oração, irmãos, tu vai estar tão cheio de Deus que tu não vai estar se preocupando. Porque quando a gente acredita em Deus,
a gente espera. Quando a gente acredita em Deus, a gente se expõe como Moisés ia, mesmo passando ridículo, as pessoas zombarem dele. Mas ele obedeceu até o fim e por isso ele foi honrado, porque ele não obedeceu a Deus por circunstâncias. Ele obedeceu porque Deus mandava e ele ia. Não importava se ia ser ridicularizado, não importava se iam zombar dele. Mas depois de 9 vezes, irmãos, Deus deu a sentença para aquele homem. Depois de 9 vezes que Moisés foi lá, ia lá, chegava o povo e dizia, agora ele disse que vai fazer, agora ele disse, e não fazia, mas Moisés foi até o fim. Não desista de orar porque alguma coisa deu errada. Só se não for de Deus, não fica orando porque não é de Deus não, porque não adianta não. Mas se é de Deus, persevere. Uma vez o Senhor falou, eu estava assim triste com Deus e disse, Deus, eu acho que não é de ti, porque eu já fiz várias tentativas e não deu certo. Irmãos, Deus falou ao meu coração essa palavra. Moisés foi 9 vezes diante da presença de Faraó. Porque a 10ª foi sem a presença dele. Foi só, né? E eu fiz. Não importa o tempo de Deus. Deixe Deus trabalhar. Se hoje é um não e se esse não é de Deus, amém. Mas se não é de Deus, não vai prevalecer. Porque o que prevalece na tua vida é o Senhor. Aprende a levar o não diante de Deus e perguntar, Senhor, esse não é teu? Se for, eu recebo. Mas se não for, está repreendido em nome de Jesus. E você vai lutar por aquilo que Deus quer na sua vida. Hoje é mais fácil deixar para lá. Ah, vou mais orar não. Eu não vou mais orar por esse homem não, porque quanto mais eu oro, mais ele piora. Meu irmão, se está piorando é porque vai melhorar. Eita Deus! Aí tu vai orar mais. Tu vai clamar mais. Certo? E tu vai descansar teu coração. Deus, ele é Senhor dos céus e da terra. Não adianta nós nos preocuparmos com um Deus tão grande desse, que manda em tudo. A tua vida é dele. A vida da tua família pertence a ele. Descansa e confia. O que é teu, o inimigo não vai tomar, a não ser que tu entregue nas mãos dele e tu desista. Que a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer daqueles que desistem. Se tu desistir, irmão, a Bíblia diz que o que tu liga na terra está ligado no céu. Aí se tu desliga na terra, está desligado. Senhor, eu estou aqui orando, deu tudo errado. Mas foi tu que fez isso aqui. Se foi, Senhor, eu aceito o teu não. Mas se não foi, Senhor, eu vou orar até tu mudar esse quadro. Aleluia. Quando Deus mandou Elias falar com Acabe, diz Acabe, o Senhor disse que durante 3 anos e 6 meses não vai chover. Não choveu. Quando Deus disse, agora Elias, vai lá e diz para Acabe que vai chover. Elias não foi se deitar e nem ver alguma coisa não. Elias foi para o monte orar com a cabeça dentro do joelho dele, dizendo, Senhor, manda chuva. Você está entendendo, irmãos? Que nós precisamos nos ligar com Deus, mesmo que seja um decreto dele. Então não desliga dele não. Ora. Se tu ora, ora mais. Se tu jejua, jejua mais. Busca, porque quanto mais nós buscamos o Senhor, a Bíblia diz que mais o quê? O achamos. Se tu bate na porta dele, ele abre. Se tu clama, ele te ouve. Se alguém está te maltratando, está te humilhando, entrega nas mãos do Senhor. Olha para essa pessoa com o amor de Deus. Perdoa, releva. Porque quando nós ouvimos uma palavra, nós somos provados. Essa semana, para a glória de Deus, eu preguei sobre Ana. Porque Ana não revidou o que ela passou. Irmão, no dia seguinte eu fui afrontada fortemente. Eu disse, Senhor, como é linda a tua palavra. Porque ela faz a gente falar e depois ela faz sair de dentro das nossas entranhas. E na hora eu me calei, porque eu não posso pregar e não viver o que eu prego. Porque evangelho é vida, certo? E se você escolhe viver o Senhor, você tem que viver aquilo que você prega. Então, se alguém está lhe oprimindo, entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Se alguém está sendo injusto com você, entregue nas mãos do Senhor e ore por essa vida. E não amaldiçoe, porque da boca do crente não sai maldição. Abençoe. A Bíblia diz que nós temos que abençoar aqueles que são inimigos nossos, porque nós não queremos ser inimigos, mas eles existem, irmãos. Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que têm raiva de nós, senão nunca temos feito nada. E qual é o nosso papel? Orar por essas vidas. Para que um dia elas conheçam o amor de Deus. Porque quem tem o amor de Deus, irmão, não tem tempo de invejar ninguém. Não quer o lugar de ninguém. Não quer nada da pessoa. Ela quer só o amor de Deus. Então que você hoje sinta e entregue tudo nas mãos do Senhor. E tenha um coração melhor. Um coração quebrantado. Um coração humilhado. O faraó, se tivesse se humilhado, tudo teria mudado. Tudo teria mudado na história do país dele, na vida dele, na nação dele. A tua casa depende da tua humilhação. Para tu sustentar esse casamento,
Para tu sustentar essa família, alguém tem que se humilhar. Alguém tem que ir para os pés do Senhor e se quebrantar. Amém, amados? Então eu quero agradecer a cada irmão que participou, cada irmã. Quero deixar um beijo no coração de vocês. Nós estamos com saudades. Pode ligar para nós, pode conversar. Nós estamos aqui prontos para falar com os irmãos. Temos um prazer enorme de falar com os irmãos. Receba a paz do Senhor do pastor, do Lucas, que está ali sendo preparado para voltar para a igreja em nome de Jesus, né? E que você possa se alegrar, saber que domingo nós estaremos às 18h30 numa nova live, onde o pastor estará pregando, né? Nós vamos fazer até passar toda essa situação, terça, quinta e domingo, certo? Então, domingo terá novamente e terça. Então, você é o nosso convidado a participar. E se você quiser a oração, vai colocando aqui no domingo a gente ora, na semana a gente ora. E se Deus for atendendo suas orações, você vai colocando aqui pra gente agradecer. Porque, irmão, é bom pedir, mas também é bom agradecer, viu? Porque às vezes Deus faz, o irmão fica bem caladinho, né? O irmão fica em silêncio. Mas se Deus tem feito maravilhas na sua vida, testemunhe, irmão. Porque o cuidado de Deus é em grandes e pequenas coisas. Então que você nesta noite fique com a paz do Senhor. Que o Senhor possa lhe abençoar ricamente, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que é seu. Você está guardado, escondido, protegido no pavilhão do Senhor. Amém?